ser felizes. Mas a grande maioria das criaturas que vicejam na Terra não se sentem felizes. E justificam a infelicidade em decorrência dos infortúnios, dos sofrimentos, dos padecimentos morais, da ausência dos entes queridos e das dificuldades muito características das criaturas que perambulam no nosso mundo. Alguns poucos se consideram felizes, mas dentre esses, raros são os que têm uma felicidade legítima, duradoura, porque entre momentos em que a alma tange-lhe as fibras mais íntimas do ser, entremeiam outros momentos que a criatura se sente desajustada, triste, angustiada, infeliz. A grande verdade é que a maioria das criaturas na Terra não sabem buscar a felicidade. Alguns imaginam-na na vivência das coisas que propiciam os prazeres da Terra. Como, por exemplo, a vida farta, as aquisições materiais, aquilo que pode trazer para nós os prazeres do cotidiano, na forma de alegrias que a matéria pode nos proporcionar. Mas quando sobrevém a noite escura dos problemas, das aflições, essa criatura descobre que verdadeiramente não é feliz, conquanto possa experimentar momentos passageiros da felicidade definida pelos homens do nosso mundo. Felicidade verdadeira é aquela que é permanente, que perdura, que é imanente, que transpõe os portais do tempo e, quiçá, aquela que nós podemos dizer, até mesmo depois da morte, aqueles que admitem a vida depois da morte, poderem dizer assim: eu sou feliz, sim. Mas como é que nós podemos fazer para buscar a felicidade na Terra? Para senti-la? Ou até mesmo para conquistá-la mais além, mais à frente? Em um momento que talvez nós não sabemos divisar quando. Essa busca da felicidade permanente, que faz com que o nosso ser sinta as delícias da paz, a sensação da tranquilidade interior, o dever cumprido, ela passa por uma mudança de comportamento nas nossas vidas. Eu tenho refletido muito e constato cada vez mais que nós aqui na Terra só damos significado à nossa vida na medida em que nós somos capazes de estabelecer mudanças no nosso ser, no nosso eu. Porque repetir cada ações no dia que vem, viver sempre as mesmas experiências, contemplar mesmas situações, sem que nós aspiramos à busca do conhecimento superior, sem que nós nos descubramos, sem que nós façamos contato com a nossa intimidade, para compreender o significado da vida, para compreender o que a vida nos pede, o que a natureza nos aponta para que nós descubramos a arte da vida. Sem isso, a nossa vida não se marcaria pelas mudanças que nos levariam ao mundo da felicidade. E eu penso assim:
para que essas mudanças aconteçam em nós, algumas coisas precisam estar presentes na nossa consciência, no nosso ser. Primeiro, é fundamental que nós desejemos mudar, modificar, desvestir o nosso eu velho, mudar aquilo que compõe a fisiologia do nosso ser no que tange a sua vivência. A pessoa, para mudar, tem que desejar mudar. Segundo, ela precisa conhecer e precisa conhecer-se. São duas coisas diferentes. O conhecer que eu procuro explicitar a vocês, queridos amigos, é o universo exterior, aquilo que pulsa além de nós mesmos, os seres, as coisas, a natureza. E em cada coisa que existe ao nosso lado, são confidentes do destino, dizendo assim: eu existo. Por que você não procura saber um pouco de mim, penetrar no conhecimento da minha própria vida, para que a minha relação com você possa ser uma relação afetuosa e solidária? A grande verdade é que nós não conhecemos as coisas e as pessoas. Nós passamos por elas e nem sempre sentimos e percebemos o odor que as caracteriza. Quando, por exemplo, nós caminhamos numa mata e estamos ao contato com a natureza verde, com as árvores, será que já nos perguntamos o mistério que se encerra na vida das árvores? O porquê da sua existência? Qual a sua missão no mundo? E como que nós devemos nos relacionarmos com a irmã árvore? Será que convém, nessa relação, nós sermos respeitosos para com ela, para que ela dê o melhor de si no projeto de construção do mundo onde nós estamos a viver? Se olhamos no infinito uma estrela, será-se tão somente a imagem de imaginarmos a estrela como um corpo celeste movente no espaço, a derramar nas noites estreladas o espetáculo incandescente da sua luz que ilumina a terra? Não existirá algo mais a brandir na essência da estrela que pulula no firmamento de Deus? Certamente que a estrela é como um sol nosso, onde outros planetas giram ecocentricamente em torno dela. E os seus raios solares abastecem de vida o universo sem fim de formas de vidas, e cada qual cumpre uma missão no contexto da vida exuberante que se espraia no universo de Deus. Por isso, nós temos que procurar conhecer as coisas, senti-las, mover-nos nelas, para nessa relação nós descobrirmos que elas são importantes na vida e que também cumpre-nos entendê-las bem para que elas se tornem mais importantes e nós respeitemos o trabalho das coisas criadas por Deus. E o conhecer-se? O conhecer-se volta-se para dentro, para nós. Quem eu sou? Eu me vejo, eu me miro no espelho e me reflito, e muitas das vezes eu me entendo, mas eu sou muito mais do que isso. O conhecer é nós nos descobrirmos, é interagirmos com a nossa própria essência, é verificarmos quem nós somos.
Será se já fomos algo antes de sermos o que somos? E o que a vida espera de nós, além daquilo que os humanos já costumaram definir como morte? Existe alguma coisa além do divisório da morte? Se existe algo além da morte, nós estaremos vivendo. E se muito antes da vida que nós nos conhecemos, nós já vivemos, nós somos um ser muito importante. É preciso descobrir as razões do nosso existir, do nosso viver. E que papel nós representamos no mundo. Mas esse conhecer-se, ele tem que atingir um universo muito mais suntuoso para nós exercermos um papel de alegria, para ajudarmos a Deus na construção do universo que Ele criou. Então eu estava a refletir, algum tempo atrás, como é que nós poderíamos nos conhecer melhor e, consequente, nós sermos criaturas melhores do que nós somos. Eu estava lendo, não obras espíritas, nem tampouco obras espiritualistas, muito menos tratados de criaturas que acreditam em Deus. Eu estava a estudar despretensiosamente alguns autores que falam sobre a teoria da personalidade na psicologia, e um certo autor me deixou extasiado com algumas definições onde ele procurava entender ou descobrir o que é que caracteriza o homem, qual a sua tipagem, como é que nós podemos descobrir o homem, saber dele para entendê-lo melhor aqui no mundo. E esse autor de nome Sprenger, nessa confidência comigo, ele caracterizou 6 tipos de homens aqui na Terra, para nós nos conhecermos melhor. Ele falou do homem político, do homem social, do homem econômico, do homem teórico, do homem estético e do homem religioso. 6 tipos de homens: o político, o social, o econômico, o estético, o teórico e o religioso. E esses 6 tipos permitem definir o homem na sua globalidade, para que o homem se conheça melhor aqui na Terra. E aí eu achei importante fazer umas reflexões sobre o ponto de vista espiritualista, para que eu pudesse até me descobrir mais, me conhecer mais, traçar uma intimidade mais ampla com o meu ser, com Alain, para saber alguma coisa mais de mim. E nessas minhas ilações, eu fui tentando fazer alguns contornos e gostaria de colocar para vocês. Por exemplo, sobre o homem político. Para mim, nós poderíamos caracterizar 3 comportamentos nele, no homem político. Caracterizamos no político o poder, a influência e o progresso. Poder, a influência e o progresso. Como é que nós costumamos ver as pessoas que no mundo elas têm uma tendência para a vida política? Elas exercitam muito o poder. Vocês bem sabem que os indivíduos que na Terra detêm o mando político, eles têm nas mãos o poder.
Com isso, eles podem decidir sobre destinos, sobre pessoas, sobre coisas. Um prefeito, por exemplo, ele tem papel importantíssimo na vida política de uma cidade, onde ele pode e exerce o poder. Agora, ele dá a direção que bem entender, sendo uma direção positiva, benéfica ou nefasta e negativa. Mas esse ser político está em todas as pessoas, e nós exercemos a nossa política até dentro das nossas casas. Quando, por exemplo, nós procuramos convencer o nosso filho, a nossa filha, a nossa mãe, sobre determinadas ideologias, sobre a nossa forma de pensar, nós estamos exercendo a habilidade, a contundência da criatura que tem a característica política pungente na alma. Mas nem todos sabem utilizar bem o poder. E o indivíduo que na vida ele exercita política, ele torna-se uma pessoa mais ou menos influente. Alguns muito influentes. E essas influências, elas podem trazer grandes benefícios, como também elas podem ter uma canalização, uma direção egoística, onde nós exercitamos a nossa influência política direcionada para os nossos interesses, ou por os interesses daqueles que compartilham os nossos planos e caminhos de vida. E ainda dentro do perfil do político, o político é responsável pelo progresso, não é? Eu, por exemplo, há muitos anos que não comparecia mais demoradamente a essa cidade e fiquei encantado com o progresso. É sinal de que deve ter tido em alguma época governantes aqui que se preocuparam muito com o crescimento e com uma vida legítima para atender as aspirações de bem-estar dessa comunidade. Então, o político, ele é responsável pelo progresso, mas tem políticos que atravancam o progresso, porque eles não têm uma visão coletiva, sociológica, a ponto de beneficiar toda a comunidade. Por exemplo, o que seria esse progresso? O político teria sempre a visão de que o mais forte deve amparar o mais fraco. As leis não devem consagrar privilégio algum, são as mesmas das leis, para o primeiro tanto quanto para o último. E para compreender essa questão do progresso, o político, ele faz com que a sua ação, nela exista mais bondade, mais benevolência, mais generosidade recíproca, afastando as atitudes egoísticas de vaidade tão comum no ser humano. Eu não sei como que vocês estão analisando, porque cada um de nós tem um pedaço do comportamento político. Como que o poder, a influência e o progresso estão inculcados na alma de vocês. Uma outra tipagem de homem é o tipo social. Esse tipo social, eu também destaco 3 pontos importantes nele. É a sociabilidade, o humanismo e a liberdade, como a Eliane está escrevendo, anotando no quadro para nós. Sociabilidade. Todos nós somos criaturas sociáveis. Nós temos a necessidade de viver em comunidade, juntos uns com os outros. Nenhuma criatura pode viver só, porque uma criatura só, enclausurada, ela viveria infeliz, ensimesmada, triste.
Porque nós somos criaturas com uma necessidade contundente de vivermos uns com os outros. Agora, tem uns que são mais ou menos sociáveis. Tem umas criaturas que se ajustam bem a conviver em todos os ramos da sociedade, enquanto outros são mais afastados, são criaturas mais tímidas, são criaturas de um perfil mais voltado para o próprio interior, com uma certa dificuldade de viver com determinados grupos. Mas não importa. Cada qual de nós tem uma característica. O importante é nós sabermos nos situar na convivência na sociedade. Mas tem duas regras importantes que eu costumo destacar muito. Nós, na convivência na sociedade, temos direitos e temos também deveres. A lei humana, ela consagra os direitos e os deveres de cada um. Porque a lei humana, ela estabelece a relação entre os homens. Agora, a lei de Deus, ela estabelece a relação entre os homens e Deus. Então ela tem uma visão um pouco diferente. Significa dizer que quais são os nossos deveres? De sempre respeitar os direitos dos outros. E qual que é o nosso direito? O nosso direito, ele começa exatamente onde nós identificamos que ninguém deve ultrapassar em relação a nós. Porque aí nós estaríamos coibidos, limitados, no nosso direito inalienável de pensar, de viver, de caminhar, de existir. No humanismo, nas nossas relações sociais, é importante que nós sejamos criaturas humanísticas ou humanizadas. A mesma coisa que dizer fraternas. No trato, na convivência com os outros, é tão importante nós sabermos sorrir, nós sabemos perdoar. Nós temos o gesto da compreensão, a palavra fácil, a mão estendida que ajuda. Os olhos que amorosamente contemplam o companheiro que experimenta uma adversidade, um sofrimento qualquer. O coração que se abre para penetrar nos sofrimentos das criaturas que convivem conosco. A criatura verdadeiramente socializada, ela se volta sempre no desejo permanente de servir aos outros. Consequentemente, ela descobre que no mundo se é feliz na medida em que nós somos capazes de nos darmos ao nosso semelhante. E quem se dá ao semelhante, aprende a amá-lo. Isso é humanizar-se nas nossas vivências sociais. Liberdade. Em todos os códigos de comportamento humano, nós sempre ouvimos frases magníficas dizendo que o primeiro direito do homem é da liberdade. Nós queremos liberdade para nós. Mas como é que nós nos posicionamos aí em relação à liberdade dos outros? Liberdade, sim, mas com responsabilidade. Existe um tipo de liberdade que ninguém, nenhuma criatura, em momento algum, jamais viu tolhida. É a liberdade de pensar. Ninguém é capaz de deter-nos na nossa capacidade, no nosso desejo de pensar. Porque isso desce dos ditames de Deus que nos dá a consciência livre.
Agora, as outras liberdades que existem, Deus permite que nós as vivenciemos, mas é preciso que, na medida em que nós somos dados a agir mais livremente, em contrapartida, nós sejamos responsáveis, nunca ferindo e afetando as pessoas que participam conosco a trajetória da vida. Mas muitas criaturas na Terra compreendem mal a questão da liberdade e usam-na, ferindo os outros, desrespeitando as instituições, e com isso, essa criatura, sob o ponto de vista espiritualizante, socialmente ela não é desenvolvida, porque ela não sabe se colocar nas relações com seus semelhantes. Um terceiro tipo de homem é o econômico. Muitas pessoas deveriam estar pensando assim, então o Alain está querendo dizer algo relacionado com a economia. As pessoas têm que ser econômicas, mas é um conceito desse pensador, desse psicólogo. E esse econômico, nós podemos destacar 3 aspectos para nos conhecer melhor: o trabalho, a conservação e a riqueza. Então são 3 coisas naturais aqui na Terra. Trabalho. Vocês já observaram que o trabalho é uma lei da vida? Porque quem não trabalha não tem como sobreviver na Terra. E quem não trabalha, se sobrevive, o faz à custa dos outros. Com isso está contrariando a lei da vida. Porque é lei da vida a criatura trabalhar. Porque se nós não trabalhássemos, nós viveríamos na infância intelectual. Por exemplo, digamos que eu tenha na Terra a incumbência de ser um carpinteiro, a profissão que eu abracei. Eu posso desenvolver dotes esplêndidos no trato com a madeira, confeccionando peças valiosas para o uso do homem, trabalhando esculturas, cada vez dando mais formato, dando mais beleza, aquilo que eu posso fazer nascer das minhas mãos. Com isso eu desenvolvo a minha inteligência, consigo a minha sobrevivência e colaboram para que a civilização, para que as criaturas possam ter uma vida cada vez com mais alegrias aqui na Terra. Mas muitas pessoas não conseguem entender bem essa questão do trabalho, porque nós podemos ver o trabalho sobre a questão do trabalho escravo, o trabalho prazer e o trabalho obrigação. Tem pessoas que só trabalham por obrigação. Elas já levantam mal-humoradas dizendo assim: mais um dia de trabalho, o mesmo patrão, as mesmas coisas, eu não vejo a hora do dia terminar. Estou rezando, orando para que o ano passe logo, porque o trabalho para mim é insuportável. Essas pessoas não têm alegria no trabalho. Outros submetem criaturas ao chamado trabalho escravo. Felizmente ele hoje quase não existe na Terra. Às vezes nós fazemos isso dentro da nossa própria casa, com as nossas ajudantes, as serviçais, submetendo-as a um trabalho às raias da escravidão, como se fazia antigamente. E não temos essas criaturas como criaturas associadas na convivência comum, para que elas também sintam prazer em estar conosco, naquela convivência de horas, executando um trabalho que significa para nós as alegrias dentro do nosso lar. Agora o trabalho prazer é diferente. Por exemplo, a dona de casa que levanta-se para cuidar dos seus afazeres, ela
programa as suas atividades diárias, toma cada pertence com carinho. Ela toma a vassoura, faz a limpeza e observa cada canto e toma uma relação íntima com todos os recantos da sua casa, porque ela tem prazer, ela quer ver a casa bonita e ela sente prazer em que os outros, particularmente aqueles que convivem nas quatro paredes, sintam a alegria de permanecerem dentro do lar. Um dia todos nós vamos experimentar o trabalho prazer. Então, dentro da conceituação do ser humano, o ser econômico, o trabalho e a conservação. Todos nós vivemos na terra com o intuito de nos preservarmos. Por exemplo, o animal. O animal, ele procura alimento para sobreviver. Mas o homem não. Ele trabalha para sobreviver, mas também para desenvolver a sua inteligência e estabelecer o progresso. Mas muitas criaturas trabalham procurando o enriquecimento desmesurado. E tem pessoas que trabalham, mas trabalham exaustivamente, tão somente pensando e preocupando com o dia de amanhã, e muitas das vezes esquecendo das pequenas alegrias, que mesmo na simplicidade podem inundar o nosso dia. Eu ouvi um conceito de um espírito maravilhoso que nos fala assim: vejam vocês, porque as pessoas, algumas querem só trabalhar para enriquecer muito. Ele diz assim: só o essencial é útil, o supérfluo não é jamais. Só o essencial é útil, o supérfluo não é jamais. Então nós podemos, se todas as pessoas na terra trabalhassem, sim, e até tivessem acesso à riqueza, mas que fizessem isso comedidamente, sem prejudicar o seu semelhante, um trabalho justo, harmonioso, feliz, aonde ele pudesse se preservar e até mesmo gozar dos bens da civilização, essa criatura jamais estaria infeliz na vida. Mas tem aqueles que trabalham na busca sempre de mais riquezas, amontoando riquezas, e eles se conservam sim, mas não conseguem a alegria da vida. E na riqueza, Deus não condena a riqueza. Muitos pensam que Deus condena os ricos. Não condena, não. Todas as criaturas podem trabalhar sim, para ter a sua bela casa, o seu automóvel, ter as suas viagens de férias, ter a sua vida farta, alegre. Sim, Deus não condena isso. Mas o que Deus condena é a riqueza que nós amealhamos com prejuízo e espoliação para o nosso semelhante. Se, por exemplo, nós temos uma atividade no comércio, onde nós ludibriamos as pessoas cobrando preços exagerados e inconvenientes com a realidade, nós estamos trazendo prejuízo para o nosso semelhante. Nós amealhamos riqueza a custo do sofrimento e das privações do nosso semelhante. Mas o mais importante, em termos de riqueza, seria que aquele que muito tivesse, aquele que muito amealha na vida, ele pudesse ter as mãos abertas, estendidas, para oferecer àqueles que na vida pouco têm. Isto é fazer bom uso da riqueza. É uma tipagem do homem econômico. Eu não sei como vocês estão imaginando, na medida que nós falamos, como que está em cada um, a questão do pensamento com relação à riqueza, ao trabalho e à conservação. Um outro tipo é o chamado o teórico. O tipo teórico. Esse teórico,
ele também tem 3 aspectos que nós registramos. O teórico, ciência, verdade e esclarecimento. Porque tem muitas pessoas na Terra que são ardentes para buscarem conhecimento das coisas. Tem um indivíduo que estuda nas universidades, que pesquisa nos laboratórios, e que mesmo em profissões simples, eles querem conhecer a ciência das coisas, entender o porquê do que a natureza nos faculta no campo do conhecimento humano. E então tem um tipo de homem teórico que busca a ciência, busca o conhecimento. Agora, de que vale o conhecimento? Para ficar retido em nós? Não. A ciência, o conhecimento que nós buscamos e que torna-se apanágio, propriedade do nosso espírito, ele há que ser distribuído na forma de realizações no mundo. Um pesquisador que descobre algum medicamento qualquer, por exemplo, para combater determinada enfermidade, ele há que colocar aquele medicamento a benefício do mundo. Imaginemos, por exemplo, quando foi descoberto para nós esse mundo fantástico, aonde nós podemos penetrar nas viagens siderais interplanetárias, os foguetes maravilhosos onde nós podemos viajar e estar em contato com os mundos, vencendo velocidades fantásticas nesses bólidos que varam os espaços interstelares. Então, os países que penetram nesses conhecimentos hão que dar para o mundo as consequências agradáveis desses conhecimentos para que nós possamos penetrar nos mistérios da natureza, no conhecimento das coisas. Mas aqui tem aqueles que usam a ciência para o mal. Não é verdade? Nós não tivemos, por exemplo, neste mesmo século, a destruição de algumas cidades na Guerra Mundial, destruindo Hiroshima, Nagasaki, tão somente porque os homens utilizaram a energia nuclear para a construção de bombas que trucidaram vidas, derramando sangue? É um mau uso da ciência, é um mau uso do saber. A verdade, Mahatma Gandhi, ele disse assim: eu humildemente vivo buscando a verdade, porque sei que sem a verdade não existe conhecimento. Então a minha vida há que ser a manifestação permanente da verdade. Falava esse pensador. Será como que nós somos em relação à verdade? Nós falamos sempre a verdade? Ou se nós temos dificuldades da vivência da verdade nas nossas relações aqui no mundo? A criatura, quanto mais verdadeira ela é, tanto mais ciência ela tem acerca das coisas de Deus. E esse esclarecimento, quando eu sei das coisas, convém que eu permita que as pessoas também saibam das coisas. Assim como eu me esclareço, convém que também as pessoas que convivem comigo também se esclareçam. Porque senão a minha vida seria muito egoística. Por que só o meu saber? O meu saber importa também saber para os outros, sem que os outros se sintam humilhados com o meu saber.
Porque em verdade nós muito pouco sabemos, mas daquilo que sabemos, por que também não permitir que os outros também não conheçam um pouco do que nós sabemos? E uma outra tipagem de homem, além do político, do social, do econômico, do teórico, nós destacamos o estético. Esse estético, logo nós ligamos com a questão da estética. Aí eu imaginei, para conceituar bem o tipo estético, nós podemos falar da beleza, da ecologia, beleza, da ecologia que estão ligadas com o estético, como a nossa irmã está anotando, e com a saúde. Beleza. Todos nós queremos ser criaturas belas, não é? Mas é muito bom que nós nos sintamos bonitos e agradáveis. Não tem por que as pessoas não conterem em si um pouco da vaidade. Porque o belo, ele agrada. Mas, na estética da beleza, é preciso uma congruência entre o belo externo e o belo interno. Tem pessoas que são tão bonitas por fora, mas elas não conseguem irradiar por dentro uma beleza, então as pessoas não conseguem vê-las como verdadeiramente belas. E tem indivíduos que não tão são belos na questão da estética, na morfologia, na sua consumação orgânica, mas nós nos sentimos atraídos por elas como se elas estivessem vestidas de uma beleza incompreensível, invisível, porque o belo mesmo, ele é invisível. A criatura que tem qualidades interiores, ela as reflete no seu universo externo, criando e imantando um campo magnético. E muitas pessoas sofrem quando a idade chega, em que o corpo já senil, não responde, e essas pessoas ficam perturbadas, infelizes, angustiadas, e até procuram os divãs dos psicólogos, porque elas tão somente se acostumaram com a beleza estética e esqueceram de se tornarem esteticamente belas por dentro, para jamais elas não se acostumarem com o tempo que é inexorável. Ecologia, dentro da estética. Felizmente, hoje o mundo se preocupa muito com a questão da ecologia. O homem estava dizimando a natureza, a nossa fauna, a nossa flora, aos poucos sofrendo a destruição, a depredação do homem. Mas hoje nós começamos a entender que na estética universal, nós temos que dar respostas ecológicas em matéria comportamental. Tem pessoas que plantam árvores. Apesar de que tem pessoas que plantam árvores que ajudam na destruição das árvores dos outros. Tem indivíduos que têm um sentimento amoroso para com os animais. E hoje, cada vez menos, nós vemos a matança dos nossos irmãozinhos inferiores da natureza, porque as criaturas começam a compreender que os animais, eles compõem o quadro da beleza natural e são seres também da criação de Deus. São respeitáveis. Dia virá, daqui a alguns séculos, e que os animais não serão dizimados pelos homens, porque os homens verão neles parceiros em evolução.
respeitados serão, porque também são obras de Deus e da natureza. Então, muitos de nós já desenvolvem, dentro do homem estético, esse sentimento ecológico da preservação das coisas da natureza. Elas estão para servir o homem. Para que o homem, então, destruir o que está a serviço dele? E na questão da saúde, não há quem no mundo não queira ter muita saúde, ser saudável. Mas, com o passar do tempo, todos nós experimentamos doenças. As enfermidades, elas são inevitáveis na medida em que o tempo avança. Só que nós precisávamos ter um comportamento. Tem pessoas que não sabem conviver com a doença. Porque existe a doença e existe também o doente. Tem pessoas que estão doentes, que experimentam a doença, mas não se sentem doentes. Mas tem criaturas que nem são doentes, mas permanentemente se sentem doentes, porque atraem a doença. É preciso nós sabermos conviver com isso. Mesmo que a vida, pela vontade de Deus, pelos abusos nossos, no passar das experiências, sejamos visitados por uma enfermidade, seja ela simples ou de gravidade, que nós pudéssemos pensar assim: se a enfermidade está na minha vida, é porque Deus entende isso como uma necessidade para o aprimoramento do meu ser. Eu vou ser paciente com a minha doença, eu não vou me sentir doente. Aí a criatura, ela não reclama, ela luta buscando forças interiores para superar a doença. E quando alguém lhe pergunta: como você está? Ao invés de dizer assim: eu estou mal, eu passei muito mal à noite, ela diz assim: não, eu estou muito melhor, graças a Deus. Porque a nossa mente comanda o nosso corpo. E o indivíduo que se deixa comandar pelo corpo, em função das excrescências que se manifestam no seu eu exterior, que é o corpo, é uma criatura prudente no espírito, na alma também doente. Eu não sei como que cada um dos irmãos aqui presentes se comporta com relação à doença, para definir-se esteticamente com relação à saúde. E o último tipo de homem, segundo Sprenger, é o tipo religioso. É o tipo religioso. No tipo religioso também nós poderemos destacar 3 características. O religioso, buscar a Deus. O segundo, espiritualizar-se. E o terceiro, servir. Buscar a Deus. O que é buscar a Deus? Eu creio que todos nós que aqui estamos, existem alguns aqui que não são espíritas, mas que são católicos ou profitentes de outras crenças, não importa. Eu tenho absoluta convicção que todas as pessoas que estão aqui procuram buscar a Deus. Mas o que é buscar a Deus? É descobri-lo, saber quem é Deus. O que é Deus? Quem Ele é? O que Ele faz? Mas poucas pessoas procuram devagar a alma para compreender Deus na sua majestade exuberante. Por exemplo, eu quando menino, um dos primeiros conceitos que eu vi sobre Deus, quando estudava o catecismo, que Deus
A inteligência é um espírito perfeitíssimo, criador do céu e da terra. Não me esqueço disso. Era muito garoto. Era um conceito muito bonito sobre Deus. Numa outra oportunidade, eu vi que nós deveríamos ter temor a Deus. Agora vejam, temor a Deus? Nós temos que temer a Deus? Por quê? Nós temos os nossos pais, nós amamos os nossos pais, nós devemos temer os nossos pais? Não. Nós tememos a quem constitui uma ameaça para nós. Deus é uma ameaça para nós? Não. Deus, Ele se reveste de suprema bondade para com seus filhos e nós somos os seus filhos. Deus é amor. Então nós temos que procurar descobrir Deus, buscá-lo para introjetá-lo no nosso ser, na nossa alma. Mas para descobrir Deus, nós temos que compreender a nossa ação aqui na terra. Porque se Ele é nosso Pai, Ele é muito mais do que nós. Ele espera também muito de nós. A gente compreende que um pai é paciente com o filho, ele é amoroso. Ele procura ser justo. E ele perdoa sempre um filho. Mas Deus, Ele não é só bom, Ele é infinitamente bom. Ele não só é justo, mas Ele é infinitamente justo, como também Ele é infinitamente misericordioso para com o filho. Então Deus tem tantos atributos, que mesmo quando nós procurássemos conceituar, definir Deus, nós deveríamos, com muita humildade, ver como que esse Deus age na nossa direção, para que nós possamos ser respeitosos para com Ele. Deus, então, é a inteligência suprema. Ele é a causa das causas. Tudo quanto não possa ser obra do homem, há que ser obra de Deus. Então nós devemos buscar Deus nas alegrias, nas tristezas, nos momentos difíceis, e sobretudo nas horas em que nossa alma está desarvorada, e que nós nos sentimos infelicitados pelos problemas da vida, para conversarmos com Ele na intimidade, e falar com Ele assim: oh, meu Pai, compreende, perdoa as minhas fraquezas, mas me ajuda, para que eu possa sobrepor a mim mesmo, e compreender os teus desígnios, para que eu na vida possa realizar o teu projeto, que significa a minha própria felicidade, Pai. Buscar Deus é isto. E espiritualizar-se. O que é espiritualizar-se? Nós descobrimos o nosso papel no mundo, no que tange as nossas relações com os outros. A todo instante nós estamos em contato com o nosso semelhante. Algumas vezes, não é preciso nem nós falarmos nada com o outrem. Basta nós olharmos nos olhos. E nos nossos olhos as pessoas perceberem que se depreende as vibrações de afeto da nossa alma. Espiritualizar-se é o levantar. Nós falamos assim para o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso filho: bom dia. Mas falar assim: bom dia. Como foi a sua noite? Foi bem? Que Jesus abençoe a você no teu trabalho no dia de hoje. É quando nós estamos num coletivo e percebemos as pessoas caminharem ensimesmadas, tristes. Nós cedemos àquele que tem pressa e não detornarmos o nosso verbo de cólera quando alguém nos esbarra apressado, porque
somos incapazes de compreender que aquela criatura, muitas das vezes, traz problemas mal resolvidos no seu lar. Espiritualizar-se é nós calarmos as ofensas. É nós entendermos que o nosso chefe, que utiliza da autoridade desmesurada nas relações conosco, muitas das vezes, ele não está em paz consigo próprio e tem dentro do próprio lar problemas aflitivos que nós desconhecemos. Espiritualizar-se é nós destacarmos algumas horas da semana, que seja no domingo, que seja qualquer dia da semana, para visitarmos um parente doente, para nos deslocarmos aos arrebaldes, à periferia da cidade, para levarmos uma pequena cesta para uma família que não tem o pão de cada dia. É visitarmos o doente no hospital. É pararmos na via pública e vermos a criança que está distraída, mas ausente de casa, da escola, e muitas das vezes foi induzida pela mãe, pelo pai, para postar-se como pedinte, para que os pais que não trabalham possam ter o sustento para os seus filhos. Ao invés da repreensão, porque pelo menos não podemos derramar um olhar de piedade ou a mão estendida para ajudar a criança desamparada hoje, quem sabe um desajustado do futuro, o homem caçado pela lei humana. Espiritualizar-se é nós vestirmos uma criatura nova, para vermos sempre junto de nós alguém que tem necessidades mais pungentes do que as nossas, para ajudarmos tanto quanto possível, a fim de que as criaturas se sociabilizem mais, exista mais humanismo no mundo, e na nossa política na Terra, exerçamos uma influência do amor. E servir. Servir é dar. Mas o que é dar? Dar é tão somente nós estendemos uma peça de roupa para alguém que não se veste ou mal se veste? É darmos um pão a alguém que bate às portas da nossa casa? Não. Servir é dar. Mas o dar-se, é a gente deixar sair das nossas entranhas algo que já está qualificado como espiritualizante na nossa alma. Quando alguém, por exemplo, bate às portas da nossa casa pedindo um prato de comida, se temos a impulsão de dar o prato de comida porque nós temos de sobra, porque o nosso lar é abastado nos bens do cotidiano, por que não damos mais do que um prato de comida? Às vezes uma palavra, um instante de conversação, um minuto de ouvir as confidências daquele que, mais do que a necessidade física, traz necessidades marcadas por ulcerações na alma. Isto é servir, queridos irmãos. Então vocês perceberam que nós podemos descobrir o nosso ser, a nossa forma de ser. Vou pedir a Eliane para apagar, que eu vou tentar fazer um gráfico rapidamente. Cada qual de nós está numa determinada posição no conhecimento nosso. Nós nos manifestamos de uma determinada forma aqui na Terra. Eu vou traçar para vocês me ajudarem. Eu até vou pedir a própria ajuda da Eliane. Nós podíamos imaginar o seguinte: um gráfico
que na linguagem matemática é um chamado eixo cartesiano. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você pode escrever aqueles tipos aí, por favor. Nós vamos colocar nesse eixo cartesiano na horizontal aqueles tipos: o político, o social, o econômico, o estético, o teórico, o religioso. Esses tipos nos definem. Nós somos um pouco dessas coisas. E cada qual de nós tem esses tipos marcados na nossa personalidade. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui nesse outro eixo, eu vou dar pontuações de 1 até 10. Está certo? Naqueles 6 tipos. Vocês vão ver como que nós somos diferentes. Vejam bem, quando eu falo, por exemplo, no tipo religioso, vamos dar um exemplo, que nós falamos no religioso é buscar a Deus, espiritualizar-se e servir, vamos verificar só nos aspectos nobres, porque tem pessoas que não sabem buscar Deus, ou que buscam mal Deus, ou que nem buscam Deus. Então, se for avaliar como que está em relação a Deus, ela está num ponto baixo. O máximo seria 10. E o mínimo seria 1. Por exemplo, nós vamos ver vocês vão conhecer um pouquinho do tipo psicológico e espiritual da nossa irmã que está nos ajudando. Eliane, sob o ponto de vista político, você acha entre 1 e 10, como que você se situaria? Em qual ponto? Como que o exercício da sua política no mundo, aquela sua visão, a sua ação nas relações? 5. Então, ela estaria no 5. O social, para ser uma pessoa humanizada, fazer aquele bom uso da liberdade que nós comentamos com vocês estão lembrados? Como que seria a sua tipagem do social? 6. O seu econômico, que quando fala no trabalho, na conservação, na busca da riqueza, como que seria? Os 6. O seu teórico, a busca do conhecimento, a busca da verdade, esparzir esclarecimento para as pessoas, vivenciar a verdade. 7. E o estético é o respeito à ecologia, às coisas da natureza. Vocês estão lembrados o estético? A beleza da forma exterior, a beleza da forma interior e assim por diante que nós comentamos com vocês. 6. E o religioso, saber buscar a Deus, servir a humanidade, espiritualizar-se para crescer-se interiormente. 5. Então, se nesse perfil, nós que tivemos assim a possibilidade de conhecer um pouco da nossa Eliane, se formos traçar a reta evolutiva dela hoje, ela teria este contorno. Aí vocês poderiam dizer assim: Alain, mas o que quer dizer
esse gráfico. Primeiro, vocês observaram que não é uma reta contínua, não é mesmo? Ela teve variações. É porque a Eliane considera que tem algumas características nela mais desenvolvidas, outras menos desenvolvidas. Tem algumas virtudes que ela já conquistou mais e outras ela conquistou menos. Tem algumas qualidades que ela ainda está buscando, mas ainda ela não sou eu encontrar. E o mais importante foi o espírito de humildade dela. Porque qual seria o máximo? 10. Então ela considera que tem muitas coisas importantes para ela adquirir na vida, para ela ter uma vivência digna na direção de Deus. E, claro, que nessas vivências, alguns ela vai ter que se esforçar mais para se aproximar mais da evolução na direção do Criador. E outras, ela já está mais virtuosa e já avançou mais no tempo. Isso aqui, de uma certa forma, explica por que quando nós nascemos na Terra, nós nascemos em situações diferentes. Por exemplo, tem pessoas que nascem numa vida de extrema humildade, de muita pobreza, e às vezes são criaturas inteligentes. E nós não compreendemos como que aquela criatura não consegue realizar-se numa profissão onde ela possa ter grandes resultados sob o ponto de vista material. Algumas nascem, por exemplo, portadoras de doenças, e durante toda a vida elas sofrem insistentemente com a doença que lhes acicata a alma, dizimando os seus sonhos, as suas realizações. Sabem por que disso? É porque Deus, na sua inteligência suprema, nos conhece, sabe como que nós somos, sabe dos nossos defeitos, das nossas virtudes, dos nossos fracassos nas vidas passadas. E aí, quando o nosso espírito vai nascer de novo, ele determina que nós vamos viver determinado tipo de experiência para crescer num ponto aonde nós estamos ainda muito atrasados e muito endividados com a vida. Quando a gente vê, por exemplo, uma criatura que nasce desde pequenininha, portadora de uma doença irreversível, por exemplo, como a hanseníase, como a lepra, e durante toda a existência vai purgar aquela enfermidade, quem sabe o Criador quer que nela desenvolva qualidades importantes no campo da religião, para saber buscar a Deus, para espiritualizar-se, para servir. Quem sabe essa criatura, ela precisa saber divinizar nela o sentimento da estética, porque o corpo hoje feio por fora, precisa revestir-se de qualidades belas por dentro. Quem sabe essa criatura precisa estar distanciada dos outros da sociedade, do convívio com as criaturas, que é tão gostoso nós convivermos no mundo, porque quando em convivência em épocas passadas, ela ultrajou, ela desrespeitou, ela provocou uma malquerência, um desequilíbrio e assim por diante. Vocês estão percebendo? Nós definimos o nosso ser espiritual. Eu trouxe aqui uma imagem muito pobre, para nós percebermos como que nós somos e o que Deus espera de nós. Então, amigos, a hora já está avançada. Nós esperamos que a nossa fala dessa noite, ela possa ter alguma validade para os nossos destinos. Não importa que nós nos sintamos criaturas que tenham cometido muitos erros na vida, que nós
até entendamos que em marcadas circunstâncias de tempo e de lugar, nós cometemos erros que infelicitam nossa consciência e nos colocam distantes de Deus. Nem importa mesmo nós falarmos assim com a nossa consciência agora. Eu já estou velho, no ocaso da vida, e não tenho muito tempo mais para realizar as coisas que podem engrandecer a alma. Nada disso importa. Sabe por que não? 1 minuto no contexto da existência da vida é importante. Porque em 1 minuto nós podemos fazer tantas coisas na terra. Num minuto nós podemos dar um recado ao telefone, lavar uma peça de roupa, ouvir um desabafo de uma criatura sofrida, dar um bom conselho, deslocar-se de um lado para outro para executar qualquer trabalho. Em 1 minuto nós podemos operar coisas maravilhosas e inesquecíveis para o nosso espírito. Mas uma hora se compõe de tantos minutos. E um dia? Quantos são os minutos de um dia? E assim sucessivamente na escalada do tempo. Nós não sabemos quantos minutos nos restam nesta vida. Mas por que não vivê-los bem? Por que não dar qualidade a cada tempo que a vida nos concede? O tempo é diamante que nos cumpre lapidar, para que a nossa vida se torne uma vida agradável. E quando o Criador da vida nos chamar para o outro mundo através do fenômeno da morte, nós podemos despertar lá e olharmos para o tempo que se foi e falarmos conosco mesmos, com Deus: Senhor, feliz estou, porque um dia compreendi que cabia-me utilizar bem do tempo. E no tempo sempre soube que era preciso compreender o meu semelhante e respeitar a individualidade de cada um. Se muitos fiz chorar, mas no tempo em que a consciência livre me descortinou para compreender-te, eu fiz muito sorrir. Se alguns eu enlamei com os meus exemplos infelizes, mas em algum tempo da minha vida, Senhor, eu exemplifiquei para muitos o caminho que leva até a Ti. Senhor, eu tenho boas recordações de criaturas que eu amei, que eu compreendi, que perdoei, das vezes que tive a mão estendida para servir. Por isso, Senhor, sei que saberás relevar os meus erros, meus fracassos, as minhas desditas, mas sobretudo sei também que compreende o teu filho que chegue com as mãos estendidas, porque ele quer ser feliz. Portanto, Senhor, abençoa o filho teu que aqui está. Eu te amo, Senhor. E que Jesus, o nosso nobre amigo, derrame sobre todos vocês as alegrias, para que ninguém se sinta só e infeliz na vida, para que todos saibam sorrir.